Graça e a paz da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém? Nós agradecemos ao nosso Deus pela oportunidade que Ele nos dá, mais esta manhã, mais um culto de adoração a nosso Deus. E como sempre temos aqui dito, né, e enfatizado, sempre que agora os nossos problemas, a resolução deles, e é verdade que a nossa mente ela tem uma capacidade assim de andar por todos os lugares, né? Talvez até mesmo no culto ela ande em todos os lugares menos no culto, menos na concentração, na adoração ao nosso Deus. Que a gente aprenda a repetir por nós mesmos, né? Sempre aquela frase que para muitos, isso já se tornou um chavão, um clichê, né? Mas Senhor, leve a minha mente cativa. Senhor, que o meu pensamento esteja pronto para ouvir a palavra, te louvar, orar, estar na presença de Deus, cultuando a Ele que é digno da nossa adoração e do nosso culto a Deus. Vamos curvar as nossas cabeças agora e vamos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Santo Deus, adorado, exaltado seja o teu grandioso nome. Bendito seja o nome da tua glória, Deus santo, Deus fiel, Deus que escuta o seu povo, Deus que ama, Deus bom, misericordioso. Assim nós nos expressamos na tua presença, porque o Senhor desta maneira se revelou a nós. O Senhor desta maneira deixou registrado em tua palavra atributos que o Senhor aqui quis nos apresentar. E o que é mais fascinante, podemos assim dizer, é que o Senhor é infinitamente mais do que está aqui revelado em tua palavra. Assim nós nos expressamos na tua presença, alicerçados e amparados por Cristo Jesus, autor e consumador de nossa fé. Oramos. Amém. Quero convidar os irmãos para abrir a palavra de Deus no livro das Crônicas. Primeiro livro das Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 16. 1 Crônicas, capítulo 16, a partir do versículo 8. Esse é um texto que está registrado também no livro dos Salmos, é a canção de Davi, agradecimento, e a gente vai ler do versículo 8 até o versículo 13. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 8 ao 13. Assim nos fala a palavra do Senhor. Vamos ler juntos? Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vós, descendentes de Israel, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Amém. A graça nos diria assim, basta as últimas duas palavrinhas do versículo 13 para nós já é o suficiente. Já acalma e tranquiliza o nosso coração. Seus escolhidos. Nem mesmo a questão da gramática, mas quem são esses escolhidos? A graça nos diz, eu, você,
Você que já professou a sua fé em Cristo Jesus e tem a certeza do amor e da salvação, você olha para esse texto e pode, como salmista, dizer: Senhor, bendito seja o nome da tua glória. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome. E aí a gente pode sempre buscar a orientação bíblica. E a orientação bíblica é que o seu povo, o povo escolhido de Deus, não esqueça das maravilhas que o Senhor operou no passado, está operando no presente, e maravilhas que Ele deixou claro para nós. Olha, está ainda por vir mais coisas, que é a palavra do Senhor. Quarta-feira aqui, não, sexta, acredito que foi sexta-feira na reunião de oração aqui, eu até argumentei sobre essa questão, né, de nós olharmos lá para frente, porque Isaías diz que Deus cumprirá toda a sua vontade e não há quem vai impedir Deus de fazer. E a vontade de Deus, conforme aqui revelado na Bíblia, um novo céu, uma nova terra, o povo diante de Deus, na presença do Senhor, onde não há necessidade da luz do sol, da lua, não há mais necessidade, porque a glória do Senhor estará constantemente diante de nós. Então é algo que vai ser alcançado. Deus assim já disse, isso vai acontecer, e nada vai poder deter a minha mão. Por mais que a gente imagine e por mais que possa demonstrar no nosso dia a dia que existem forças e coisas que podem impedir Deus de realizar a sua vontade. Nada, nenhuma força, nenhum sistema de governo, nenhuma pessoa, nenhuma nação, nenhuma potência pode parar as mãos do nosso Deus. Que é Ele que criou todas as coisas e é Ele que comanda a história. Então isso dá prazer a nós no sentido de saber que nós somos o povo que o Senhor escolheu. Nós somos o Israel do Senhor. E quando a gente vê essas frases aqui, né, quando ele diz aqui: lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios, vós descendentes de Israel, seu servo, vós filhos de Jacó, seus escolhidos. No primeiro momento, esse texto está sendo assim deixado por esta nação nesse período. Mas esse Israel aqui, ele é estendido por todos aqueles que pela graça do Senhor enxertou ali. Nos fez também um Israel do Senhor. E nós somos povo escolhido do nosso Deus. Então que a gente louve e agradeça a Deus em todos os momentos, como diz aqui: buscai o Senhor e o seu poder, buscai-o perpetuamente a sua presença. Vamos louvar ao Senhor com o hino 3 dos nossos hinários, a igreja em adoração, hino do número 3 dos nossos hinários. Eu convido que aqueles irmãos que puderem ficar em pé, vamos assim louvar ao Senhor com este hino, a igreja em adoração, hino 3. Louvemos, exaltemos o nosso grandioso Deus. Conselho receber, e sendo
Ensina os teus Espírito divino, dissipa as trevas desses corações, e com a luz do teu celeste ensino, venha aclarar as tantas exclusões, aviva nossas forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória enleva aos santos anjos de prazer. Amém. Amém. Ainda em pé, vamos ter uma palavra, uma oração de louvor, oração que expressa o nosso agradecimento pelo dom da vida, por saber que Deus nos ama e tem nos fortalecido a cada momento, a cada instante. Convido para nos conduzir a Deus nesse instante em oração, nosso irmão, presbítero Marcos. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por esses momentos aqui na Tua casa, agora em comunhão com os irmãos, Senhor, para louvar e engrandecer o Teu nome. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, obrigado pelo que o Senhor tem feito por esta igreja, Senhor, dando proteção, dando essa certeza de que temos só o Senhor para nos ajudar. Não confiamos em eleições, não confiamos em nossa própria força, Senhor. Nós só confiamos em Ti, porque sabemos que o Senhor é o Deus do universo, o Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado, Senhor, agora por esses momentos que vamos aprender mais de Ti. Vamos, como cantamos, reavivar na memória os grandes feitos e a Sua vontade para as nossas vidas, Senhor. Deus, nos dê uma mente aberta, um coração aberto para entender e ter a vontade, Senhor, de praticar o que o Senhor quer para nós, Senhor, porque sabemos que é o melhor, mas o nosso coração é enganoso e tende a trilhar outros caminhos, Senhor. Mas nos ajude a fazer a Tua vontade, Senhor, porque sabemos que é o melhor, mas às vezes enfraquecemos e desviamos dela. Deus, obrigado por tudo. Com o perdão dos nossos pecados, Senhor, nós nos achegamos a Ti, Senhor, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, podem assentar. Amém. A majestade do nosso Deus, como narrado em Sua palavra, acabamos de ler o texto aqui, que o salmista louva ao Senhor pela grandeza, pelas maravilhas que tem feito, nos exorta a buscarmos a esse Deus perpetuamente, sempre, nos exorta a deixar o nosso coração ficar tranquilos, porque somos os seus eleitos, pertencemos a Ele. E como o próprio Jesus disse, aqueles que o Pai me deu, eu não vou abandonar. Ninguém vai tirá-los de mim, ninguém. Então isso nos força, no sentido aqui positivo da palavra força, nos leva, nos constrange de fato a louvarmos e bendizermos ao Senhor. Porque apesar de nós, se a gente fizer um autoexame por nós mesmos, nós vamos ver que nós não somos dignos deste amor. Ninguém aqui, em nenhum outro lugar é digno deste amor de Deus. Então Deus, Ele é misericordioso. E Ele decidiu colocar em nosso coração a certeza da nossa salvação. A certeza de que nós pertencemos a Ele e que os nossos pecados foram perdoados lá na cruz. Mas a certeza também, a consciência também que nós só estaremos livres do poder do pecado, né? Livres de pecar, quando tudo isso daqui terminar. Quando Cristo voltar, quando todas as coisas, né, se concretizarem, quando o novo céu, a nova terra, quando nós, na presença de Deus, passaremos a eternidade com Ele, sem mais sofrimento algum,
sem mais dor, sem mais doença, sem mais decepção, sem mais preocupações. Estaremos livres do medo, livres de tudo, livres daquilo que o pecado trouxe para nós. E quando nós estamos na presença de Deus, assim é a ordem do culto que eu assim aprendi e tenho estendido, nós começamos adorando ao nosso Deus, observamos a sua majestade, a sua grandeza, louvamos a Ele. E agora também reconhecemos que ainda assim nós temos a nossa carne, a nossa natureza inclinada para fazer aquilo que desagrada a Ele. Então daí a necessidade de sempre termos essa consciência e de confessarmos os nossos pecados, na certeza que somos perdoados em Cristo. Mas eu volto a repetir, não seja de uma forma mecânica. Não é porque domingo após domingo nós fazemos isso é costume. Não, não é costume. Isso é ordem de Deus para nós. Confessem os vossos pecados na presença do Senhor. Confessemos os nossos pecados na presença do nosso Deus. Vamos então agora curvar nossas cabeças. Vamos confessar os nossos pecados na presença do nosso Deus. E depois eu quero convidar para estar nos dirigindo a Deus em oração o nosso irmão presbítero João. Vamos orar? Pai querido, nós ouvimos a Tua palavra, a Tua grandeza, a Tua soberania, o Teu poder, a Tua glória e os Teus cuidados para conosco. E nós, ó Pai, te respondemos louvando e adorando o Teu santo nome, na beleza da Tua santidade, dizendo que reconhecemos, ó Pai, que o Senhor é nosso Deus, o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é aquele que cuida de cada um de nós, e que nós, ó Pai, estamos imensamente gratos, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e o Senhor nos resgatou, dando-nos vida e vida em abundância. E nesta hora, ó Pai, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Nós sabemos, ó Pai, que pecamos por ações, por omissões, por pensamentos. Mas, ó Pai amado, nós queremos te rogar pela Tua misericórdia, que o Senhor nos perdoe os nossos pecados. Pai amado, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós, ó Pai,
quando pecamos com ações, que o Senhor possa nos perdoar, porque não é isso que nós queremos, mas a força que nos induz a isso, ó Pai, muitas vezes faz com que nós pecamos. Aqueles pecados de omissão, pecados que muitas vezes, ó Pai, deixamos de ter a oportunidade de falar do Teu nome e não falamos. Muitas vezes, ó Pai, temos a oportunidade de testemunhar e não testemunhamos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor, ó Pai, nos dê força, nos dê coragem, para que a cada momento da nossa vida nós possamos, ó Pai, testemunhar do Teu nome, testemunhar da Tua grandeza. Aqueles pecados, ó Pai, que temos cometidos de relacionamento, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia da Tua igreja. Que o Senhor, ó Pai, possa, com o Teu Santo Espírito, tocar na vida de cada um de nós. Dar-nos, ó Pai, um reavivamento, ó Pai, para que possamos ter a vontade de buscar a Tua palavra, de buscar a Tua presença a cada momento da nossa vida. Porque a Tua palavra diz que é orar sem cessar. E orar sem cessar é estar sempre ligado a Ti. Por isso nós te pedimos que o Senhor perdoe, ó Pai, os nossos pecados nesta manhã. E ajuda-nos, ó Pai, a não cometer aqueles pecados que são os pecados de estimação da nossa vida. E sabemos que é errado, mas continuamos fazendo a mesma coisa. Dá-nos, ó Pai, um coração amoroso. Que o outro, ó Pai, seja superior a nós. Que cada um seja superior a mim, a começar de mim. Para que a Tua igreja cresça, para que a Tua igreja se fortaleça, para que a Tua igreja te louve e honre o Teu nome. Por isso nós te pedimos essas coisas, Pai, confiados em Cristo Jesus, porque foi Ele que morreu na cruz por nós. E nós morremos com Cristo Jesus na cruz. E Ele nos deu vida e vida em abundância. Nós queremos, ó Pai, a Tua ajuda para estar te glorificando. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus. Hebreus capítulo 13, o versículo 15. Hebreus capítulo 13, versículo 15. A palavra de Deus nos fala assim: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Vamos louvar, bendizer o nosso grandioso Senhor. Convido os irmãos que agora nos conduzirão em louvores ao nosso Deus Altíssimo. Convido os irmãos a se colocarem em pé e louvar conosco, ainda com o coração aí em adoração, focados e focados no nosso Deus.
Quero convidar nosso irmão, seminarista César, que compartilhará a palavra de Deus para nós nesta manhã. Que o irmão seja usado como instrumento nas mãos dele para o louvor da sua glória. Bom dia, irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus que Ele permitiu de mais uma vez estar aqui pregando a palavra dele. Hoje não vou pregar um sermão expositivo, mas sim temático. Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses. Capítulo 2, Filipenses, capítulo 2, os versículos 3 ao 8. Filipenses 2, 3 ao 8, diz assim: Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, as doenças do coração são as que mais matam no mundo, mais ainda do que o vírus da Covid. A OMS afirma que o alto índice de mortes decorrente do fato das doenças do coração é porque essa é uma doença silenciosa que ataca o coração. Muitas vezes ela vem de sintomas do coração, cérebro e rim. Assim como as doenças do coração, e ela é também silenciosa, há um pecado, há uma doença que é letal para a nossa vida espiritual, como também é letal para todo o corpo de Cristo. Hoje nós vamos falar do orgulho à humildade. Assim como as doenças do coração são letais para a vida humana, assim o orgulho é letal. O orgulho é como um ventre, é como no ventre ele foi gerado, um ventre, e os demais pecados
vem dele. O orgulho é como um solo onde os demais pecados foram semeados ali. Não pode haver, irmãos, humildade onde o orgulho impera. O orgulho é o oposto da humildade. É um dos pecados desprezíveis aos olhos de Deus. O orgulho faz parte, infelizmente, da natureza humana. Eu não sou exemplo para falar disto, porque em mim existe orgulho. Mas podemos falar confiados na graça de Deus para mortificar este pecado em nossas vidas. A humildade, irmãos, não é algo natural, inerente do ser humano. É algo que provém da pessoa do Senhor Jesus. Por isso ele pôde dizer: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Salomão diz assim: abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. O orgulho precede a destruição e a arrogância precede a queda. Também diz Salomão: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Tiago diz: mas ele concede Deus graça maior. Por isso diz as Escrituras: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O orgulho, irmãos, é um mal epidêmico. Ele está em todo lugar e se manifesta de muitas maneiras. Quem aqui de nós pode bradar e dizer: no meu coração não existe nenhum tipo de orgulho? Será se podemos falar isso? Creio que só uma pessoa poderia falar isso. Todos aqui e todos que venham a ouvir, e toda pessoa no mundo, sem exceção, existe orgulho em seu coração. Andrew Moore diz que o orgulho é a raiz de todo pecado e de todo mal. Ele estava certo. O orgulho é o começo. Vamos assim dizer, o orgulho é a mãe dos demais pecados. Por isso que Agostinho disse: foi o orgulho que transformou anjos em demônios, e é a humildade que faz homens serem como anjos. O orgulho é o pecado mais antigo do universo e não demonstra sinais de estar se enfraquecendo com a idade. Nós, com a idade, vamos ficando com nossos corpos debilitados. Mas o orgulho não, parece que quanto mais, não acaba. O orgulho é como uma vestimenta que vestimos quando nascemos e só vamos nos despir deste pecado quando morremos. Enquanto aqui na terra, temos que lutar contra este pecado. Um dos problemas do orgulho é que nós o enxergamos facilmente nas pessoas, no próximo, mas temos dificuldades de enxergar em nós mesmos, ou não. Temos facilidade em ver nos outros, mas em nós temos uma grande dificuldade. O pior é que nenhum de nós, irmãos, estamos imunes aos efeitos desse mal, desse pecado em nossas vidas. Embora ele se apresente de forma e intensidades diferentes, ele contamina todo ser humano, só não o Senhor Jesus Cristo. O próprio apóstolo Paulo teve que ter um espinho na carne para quê? Por causa de quê? Para que ele não viesse, diz ele mesmo, a se ensoberbecer, que é um sinônimo de soberba, é um sinônimo de orgulho. A questão agora não é se orgulho existe ou não no seu e no meu coração, mas sim onde ele se encontra e como ele se expressa na minha e na sua vida. As Escrituras nos mostram que o orgulho está arraigado em nossa vida, em nossas vidas, de forma perigosa e intensa, muito maior do que nós pensamos. Vamos ver o que a Escritura mostra, alguns tipos de orgulho. Nós vemos que a Bíblia mostra que existe muitas vezes o orgulho da posição. Dois irmãos apóstolos que andavam com Jesus, queria um estar à direita e o outro à esquerda. Para que isso? Eles queriam o quê? Lugar de destaque.
Isso é o quê? O orgulho da posição. E aquela pessoa que tem orgulho da habilidade. Deus lhe dá uma habilidade, mas ela orgulha-se daquela habilidade que Deus lhe deu. E o orgulho das realizações, como no caso de Nabucodonosor. Aquela Babilônia das 7 maravilhas e o orgulho de ter realizado aquilo. O orgulho das riquezas. Muitas vezes, não estou dizendo que ser rico é sinônimo de orgulho, mas muitas pessoas orgulham-se das suas riquezas. Orgulho da posses. Muitos têm orgulho do seu conhecimento, da sua inteligência que Deus lhe deu. Orgulho da sabedoria. Existe até um orgulho que muitas vezes nós temos, não é regra, principalmente mulheres, orgulho da beleza. Chegam até a zombar daqueles que ela acha-se, ou ele acha-se belo ou bela, e começa a zombar do outro, chamando-os de feio. Orgulho de ser estimado ou querido, existem vários. Aqui eu só quis colocar alguns. Os sinônimos bíblicos mais comuns para orgulho são, vocês já ouviram, vanglória, vaidade, ostentação, arrogância, imponência, altivez de espírito, outra coisa, autoestima elevada, escarnecimento e egoísmo. Vemos alguns exemplos de pessoas orgulhosas na Bíblia. E o maior e melhor exemplo de uma pessoa cheia de orgulho, quem não senão o próprio Satanás. Ele tornou-se o protótipo, o tipo de toda pessoa orgulhosa. Ele é o tipo. Por isso que alguém já disse que um santo, um filho de Deus com coração orgulhoso, parece mais com um demônio do que com um cristão. E o caso do rei Uzias, que serviu a Deus por muitos anos, tornou-se próspero, famoso e forte, mas a Bíblia diz que quando ele se tornou forte, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Está vendo? A arrogância, como falamos, de Nabucodonosor. E o caso daquele fariseu naquela parábola que Jesus mostra em Lucas, onde ele orava para si mesmo. Ele disse, dava graças a Deus por não ser igual àquele publicano. Aí ele disse, eu dou o dízimo, eu faço isso, faço aquilo. Aquilo tudo era o quê? Orgulho. E o caso do orgulho do rei Saul, do rei Herodes, que foi comido de bicho, por não ter glorificado a Deus, mas a si próprio. O orgulho, irmãos, foi o primeiro inimigo de Deus. Foi o primeiro pecado. O orgulho é sem igual, irmãos, é um pecado singular. E precisamos reconhecer que temos, infelizmente, este mal em nós. Mas dependemos da graça de Deus. Muitos pecados, irmãos, nos afastam de Deus. Mas o orgulho é um ataque direto, é uma afronta contra Deus. Por quê? Ele eleva o nosso coração acima de Deus e torna-se até contra o próprio Deus. O orgulhoso, ele quer tirar o trono de Deus e colocar-se no trono, sentar-se no trono. É isso que o orgulhoso procura, destronar a Deus. O orgulhoso gosta de chamar a atenção para si, mas o humilde chama a atenção para Deus, glorifica a Deus. Um homem disse, Thomas Brooks, uma alma orgulhosa não se satisfaz com coisa alguma. Ela nunca está satisfeita. E você já viu que há um grande perigo quando um coração orgulhoso encontra uma pessoa com lábios bajuladores? A pessoa orgulhosa gosta de quem é bajulador, ou não? Quem o elogie. O orgulho faz com que um membro de Cristo leve sobre si a horrível imagem do diabo. O orgulho é complexo, assume muitas formas e muitos estilos. Como diz Jonathan Edwards, ele envolve o coração do ser humano como uma cebola. Você pega uma cebola, quando você tira uma capa, tem outra. Bem assim é o orgulho. A nossa carne tem essa tendência, essa inclinação para esse pecado. O orgulho é uma armadilha fácil de ser usada por Satanás. Watson disse, o orgulho é uma embriaguez espiritual. Ele sobe a cabeça como um vinho e envenena o cérebro.
O orgulho é idolatria. Um homem orgulhoso é um adorador de si mesmo. O orgulho assume inumeráveis formas, mas possui apenas uma finalidade: autoglorificação. Não se preocupe, irmãos. Muitas vezes nós, quando pregamos, somos como médicos. Diagnosticamos a doença e depois mostramos o remédio. Por enquanto, estou mostrando a doença, dando o diagnóstico da doença. Eu sei que é difícil ouvir falar sobre isso, é difícil ouvir falar que todos nós temos, mas é a melhor maneira de Deus trabalhar em nossas vidas, mortificando esse pecado, reconhecendo a nossa dependência dele. O orgulho procura roubar a legítima glória de Deus. Ele jamais vai conseguir. Nem o próprio Satanás, ninguém mais procura colocar-se no lugar de Deus. A pessoa orgulhosa, ela gosta de disputa, ela gosta de disputar a posição, ela gosta de estar em primazia, ela gosta de estar em destaque, ela gosta de estar em primeiro lugar, ela gosta de holofotes. Um cristão piedoso, ele luta contra esse mal, ele luta contra o orgulho. Enquanto aquele cristão que tem a mente mundana, ele alimenta o orgulho, ele gosta do orgulho. Diz um determinado pregador, não sei se, não recordo agora se era Billy Graham, depois que ele pregava, tinha um diácono que ficava cutucando ele, mostrando que ele não era nada daquilo que ele estava ouvindo falar. Porque se não tivermos cuidado no nosso coração, gostamos de elogios. O homem é provado pelos elogios que ele recebe. Um puritano chamado Matthew Henry, veja o que foi que ele disse: os homens me admiram frequentemente. E ele disse, e sinto prazer, deleite nisso. Mas ele admitiu, Harry, mas odeio o deleite que sinto. Veja, ele disse que os homens o admiravam, elogiavam, e ele sentia prazer. Mas ele reconhecia que existia, não pela pessoa elogiar, mas um mal dentro dele, que é o pecado, e ele disse, odeio isso. Outro, Cotton Mountain, recordava, quando o orgulho enchia seu coração de amargura e confusão diante do Senhor, ele dizia, esforçava-me para ver meu orgulho como a própria imagem de Satanás, contrária à imagem e graça de Cristo Jesus. Vê-lo como uma ofensa, esse orgulho, contra Deus e uma afronta ao seu Santo Espírito, como a tolice e a loucura mais insensata para alguém que não possuía nada excelente e uma natureza, diz Cotton Matthew, tão corrupta. É muito difícil matar de fome esse pecado chamado orgulho, visto que ele se alimenta de quase tudo. Vamos ver uma definição de orgulho. Stuart Scott diz que o orgulho é a mentalidade centralizada no eu, é a mentalidade de senhor e não de servo, de escravo. É ter o foco voltado para o eu, seu ego, e para sua satisfação. É uma busca de auto-reconhecimento, autoexaltação e um desejo de controlar e usar todas as coisas em benefício de si mesmo. Quando alguém é orgulhoso, ele está centralizado em si mesmo. Tudo gira em torno de si. Essa é uma forma de cultuar a si mesmo. Deixar de cultuar a Deus, deixar de glorificar a Deus, deixar de exaltar a Deus, render graças a Deus, para que tudo isso seja recebido por ela mesma. O orgulhoso acredita que ela é a fonte de todo bem, de tudo que é bom. Tudo flui e vem dela. É assim a pessoa orgulhosa. Em essência, o orgulho crê que todas as coisas devem acontecer a partir dele, através dele e para ele. Irmãos, é um contrassenso. Paulo diz, porque dele, por ele e para ele, referindo-se à pessoa de Jesus Cristo, seja a glória. Mas o orgulhoso pega isso e traz tudo para si mesmo. Ele não fala abertamente, eu sou orgulhoso. Mas nas expressões, nas conversas, em tudo que ele faz, muitas vezes mostramos tais coisas. O orgulhoso é competitivo em relação aos outros
e especialmente em relação a Deus. O orgulhoso busca tirar Deus do seu lugar e colocar-se no lugar de Deus. Em resumo, uma pessoa orgulhosa crê que a vida toda se resume nela mesma. Ou seja, veja o que é que muitas vezes não percebemos. A pessoa orgulhosa resume que tudo se resume nela o quê? Sua felicidade, suas realizações e seus valores. Quando isso tudo não vai de acordo com o que ela crê e pensa, veja que ela começa muitas vezes até a rejeitar Deus e falar contra Deus. Vejamos agora alguns frutos do orgulho. A pessoa espiritualmente orgulhosa sente que já está cheia de luz, não necessitando assim de instrução. Ela não necessita que ninguém venha ensiná-la, ela já sabe de tudo. Não sei se vocês já viram pessoas assim, que sabem de tudo e não aceita que ninguém venha ensiná-la. Assim terá tendência de profundamente rejeitar qualquer ajuda, uma pessoa orgulhosa. Por outro lado, a pessoa humilde é como uma pequena criança que facilmente recebe instrução. O humilde não. Vou usar aquela frase de um filósofo pagão que disse: uma coisa eu sei, que nada sei. Um pagão fala isso mesmo. E muitas vezes o Filho de Deus diz: eu sei tudo, eu já sei tudo, eu conheço tudo. Uma coisa eu sei, que nada sei. Um cristão humilde pensa que precisa da ajuda de todas as pessoas e de todo mundo, enquanto a pessoa espiritualmente orgulhosa não, ela não precisa. Pessoas orgulhosas dão muita atenção à oposição e a injúrias. Tendem a falar dessas coisas frequentemente com amargura. Uma pessoa orgulhosa, ela não gosta que venha criticá-la. Uma pessoa orgulhosa não gosta que venham mostrar o pecado, os defeitos dela. Ela gosta só de quê? Elogios. E não é isso que já começamos a ensinar nossas crianças? Veja uma criancinha, faça qualquer coisa, bote as crianças, comece a elogiá-las e bater palma para você ver como ela fica ou não. Ou ela não gosta. Ou a criança diz: não, eu não sou nada disso que você está procurando. Não, você vai ver ela procurar fazer cada vez mais. Não estou dizendo que seja errado elogiar, mas temos que ter cuidado. A própria Bíblia diz que o homem é provado pelos elogios que recebe. A humildade cristã, em contraste, leva a pessoa a ser mais semelhante ao seu humilde Senhor Jesus Cristo, que quando foi maltratado não abriu a sua boca, mas se entregou àquele que julga retamente. Vamos ver algumas manifestações do orgulho, se existe isso na minha e na sua vida e nossas vidas, e buscarmos da graça de Deus arrependimento e perdão. Há uma manifestação de orgulho: queixar-se contra Deus ou lançar críticas sobre ele. Será que o cristão faz isso, meu irmão? Será que você e eu nos queixamos de Deus e o criticamos? Às vezes de uma forma indireta assim. Veja bem, uma pessoa orgulhosa em uma situação difícil pensa de tal maneira, não sei se você já pensou: veja o que Deus me fez depois de tudo que eu fiz por ele. Tanto que eu faço na igreja, tanto que eu evangelizo, veja o que é que Deus me dá. Só sofrimento. Por que eu estou passando por isso? Não sei se você já pensou assim. Outra coisa, outra manifestação do orgulho é falta de gratidão. A pessoa orgulhosa habitualmente pensa que merece tudo que é bom. Tudo que é bom ela merece. Se está passando alguma coisa difícil, ela diz que ela não merece aquilo. O próximo merece, mas não ela. O resultado é que ela não vê nenhuma razão para ser grata por aquilo que ela tem, está vivendo ou passando. Ela tem a tendência de ser uma pessoa crítica, queixosa e descontente. Isso, irmãos, é manifestação do orgulho. Pessoa que gosta de se queixar muito, criticar muito e nunca está contente. Não existe contentamento no coração dessa pessoa. Outra manifestação
é ver a si mesmo como alguém melhor do que os outros. Será se eu me vejo inferior aos irmãos ou me vejo superior aos irmãos? Uma pessoa orgulhosa vê os outros de cima para baixo. É como ela, o que chama de, ela olha assim, como se fosse de cima para baixo. Ela se vê como grande e as demais pessoas pequenas. Ela se vê como uma autoridade e as demais pessoas são todas subordinadas a ela. É aquilo que chama, ela é uma pessoa como girafa, tem o pescoço esticado. Outra manifestação do orgulho é falar muito a respeito de si mesmo. O orgulhoso procura centralizar a conversa em si mesmo. Ele gosta de compartilhar suas realizações, daquilo que ele tem feito, suas qualidades pessoais, aquilo que ele é, o quanto ele é inteligente, o quanto... Veja que a pessoa orgulhosa, ela vai conversar, ela mostra muito eu. Eu sou isso, eu tenho aquilo, eu faço isso, eu. Outra coisa, outra manifestação é desgasta-se com o que os outros pensam. Irmãos, muitas vezes nós temos uma manifestação no nosso coração do orgulho, sabe como? Procurar viver em função dos outros. Procurar viver para agradar os outros. Temos que procurar vivermos para a glória de Deus, para agradarmos a Deus. E é claro que agradamos a Deus, algumas pessoas irão se agradar de nós, porque estamos fazendo para a glória dele. A pessoa orgulhosa é muito preocupada com a opinião alheia, o que vão pensar dela. Tem crentes, irmãos, infelizmente, que eles evitam pecado não é por causa de Deus. Sabe por quê? Não, o que é que vão falar de mim? O que é que vão falar da minha vida? Irmãos, nós não temos que evitarmos o pecado por causa que é uma afronta contra Deus, um Deus santo, justo, que tanto nos amou e nos ama, que enviou seu Filho para morrer por nós. Mas a pessoa orgulhosa, ela fica preocupada com o que os outros estão pensando a respeito dela. Muitas das decisões dessas pessoas são baseadas naquilo que os outros pensam. A pessoa orgulhosa está em busca contínua de ganhar o quê? A aprovação dos outros. E para isso ela faz qualquer coisa. Ela focaliza a sua vida na opinião do que os outros vão falar a respeito dela. Mas, irmãos, a nossa vida tem que estar focada, centrada em Deus e na sua glória. Outra coisa, falta de compaixão. Uma pessoa orgulhosa raramente se preocupa com os outros, não se importa com as necessidades e preocupações dos outros. É aquilo que muitas vezes eu chamo da teologia do umbigo. Ela vive para si. Ela vive em função de si. Ela não está preocupada com as necessidades, as preocupações e os dilemas das outras pessoas. Ela não vê nada além dos seus próprios desejos. E outra coisa, falta de admitir que está errada. Uma pessoa orgulhosa jamais ela vai admitir que erra. Ela jamais vai dizer, não, realmente eu estou errada, realmente eu pequei. E outra coisa, a pessoa assim, ela tem uma grande dificuldade de pedir perdão. Não sei se você ou eu temos essa dificuldade de pedirmos perdão. Se temos dificuldade de pedir perdão ao próximo, sabe o que pecado é esse? Chama-se orgulho. Sabe por quê? Quando vamos pedir perdão, nos tornamos pequenos, baixos, humildes e não gostamos. O orgulhoso gosta de, como disse, estar por cima e não por baixo. Todos nós herdamos o orgulho do nosso ancestral, do nosso pai chamado Adão, que obteve este mal de quem, senão do próprio Satanás, que é o pai, vamos dizer, do orgulho. Aqueles que talvez pensam que não possuem o menor orgulho no seu coração, lhes digo, esse é o que mais tem. Se você e eu pensamos que não temos isso, aí é que temos e muito, viu? O humilde ele reconhece, como aquele publicano, ser propício a mim, que ele não olhar para o céu,
tem misericórdia de mim. Temos que reconhecer que, infelizmente, esse mal habita em nós. Só quando nossos corpos forem transformados, deixaremos, não existirá mais luta com este nem com nenhum outro pecado. Mas enquanto aqui, irmãos, nesse corpo corruptível, lutamos contra o pecado diariamente. O orgulho deve ser visto, para concluirmos a respeito do orgulho, como ele é. Como? O mais terrível de todos os pecados e maldições. O orgulho é a própria imagem do diabo, diz Thomas Boston. Assim como a morte é o último inimigo a ser destruído, o orgulho é o último pecado a ser destruído em nós e em nossas vidas. Portanto, irmãos, cuide do seu coração como você cuida de um jardim. Capine o seu coração de todo pecado, principalmente desse pecado chamado orgulho. Esteja, portanto, capinando diariamente o seu coração. Peça para que Deus sonde, como o salmista diz, e vê se existe, realmente existe. Mas vamos falar agora de uma virtude chamada humildade. Já que falamos sobre o orgulho, se o orgulho é um mal epidêmico, a humildade é a virtude ameaçada. A humildade é tão rara porque ela não é natural do próprio homem. Não. Somente um verdadeiro cristão que tem o Espírito de Deus em sua vida pode aprender a ser humilde. Crisóstomo disse que a humildade é a raiz, a mãe, a ama de leite, o alicerce e o vínculo de todas as demais virtudes. Já Thomas Watson disse: a maneira correta de crescer é crescer menos aos seus próprios olhos. É quando nós olhamos mais para Cristo e deixamos de olhar mais para nós mesmos. Quanto mais aprendemos sobre essa virtude, tanto mais nossas vidas mudarão. Assim como o orgulho é a raiz de todo o mal, a humildade é a raiz de todas as virtudes. Há vários termos no Antigo Testamento traduzidos por humildade ou humilde. Em sua maioria, ela se refere ao quê? O que é humildade? A ação de curvar-se ou rastejar. Por isso que não gostamos, irmãos. Olha, no Antigo Testamento, humildade traz a ideia da ação de curvar-se ou de rastejar-se. Isto é o que devemos fazer em nossos corações. Já no Novo Testamento, há duas palavras usadas para humildade e humilde. Uma é o quê? Servil, uma pessoa servil, degradante ou rebaixante. É aquela pessoa que diz que se rebaixa. Isso é ser humilde. Outra significa ser uma pessoa o quê? Gentil, dócil ou submissa. Por isso que quando fala nessa palavra submissão, é um estouro, entrando no ouvido de muitas pessoas que não gostamos dessa palavra submissão. Humildade é fazer um justo juízo acerca de si próprio. Humildade é aquela virtude que quando você percebe que a tem e começa a falar que tem, já perdeu. É aquela virtude quando você percebe que tem e começa a falar que eu sou humilde, já perdeu. É aquela virtude que muitos dizem: eu sou tão humilde que me orgulho da própria humildade. Quando você pensa que tem, começa a falar a respeito dela, gloriar-se dela, você já não tem. Agostinho disse: da mesma forma como o orgulho foi o princípio do pecado, a humildade deve ser o princípio da disciplina cristã. Quando alguém é suficientemente humilde, ele centraliza-se em Deus e também em abençoar os outros, no próximo, e não em si mesmo. É o contrário do orgulhoso. Essa atitude de centralizar-se nos outros resulta do seu desejo de
que ama a Deus e quer glorificar a Deus. Por isso que ela procura ser uma bênção para as outras pessoas. Por quê? É uma forma dela glorificar a Deus. Resumindo, essa pessoa não vive mais, como diz Paulo, para si mesmo, e sim para aquele por quem ele morreu e se entregou. Paulo diz aos romanos, aos coríntios, que não devemos viver mais para nós mesmos, irmão. Devemos viver para quem? Para Cristo, para Deus. Nossa vida tem que estar centrada em Deus. Devemos viver todo o nosso ser para Deus. E depois, é claro, como diz, servimos a Deus, também servindo ao nosso próximo. Uma definição de humildade é o quê? Uma mentalidade de Cristo, uma mentalidade de servo e não de Senhor. Uma focalização em Deus e nos outros. Uma busca do reconhecimento e da exaltação de Deus. Enquanto o orgulhoso procura reconhecimento e exaltação de si mesmo, o humilde procura o reconhecimento, a exaltação e a glória de Deus. Um desejo de glorificar e agradar a Deus e assim também servindo ao próximo. Não existe verdadeira santidade, irmãos, sem humildade. Não existe verdadeira santidade se não somos humildes. Por isso que Andrew Murray tem um livro, Humildade, a beleza da santidade. Se você quer ver a altura do monte eterno do amor de Deus, precisa descer ao vale da humildade. A humildade diante de Deus não é nada se não for provada diante dos homens. Não adianta eu falar que sou humilde diante de Deus se não é provada, manifestada diante dos homens. A humildade verdadeira vem à luz de Deus quando vemos a nós mesmos que nada somos, que nada temos, mas vemos tudo em Cristo, na pessoa e na obra dele. O homem humilde não sente ciúmes ou inveja. O homem humilde não tem essa questão de ciúmes ou inveja. Ele pode louvar a Deus quando os outros são preferidos e abençoados antes dele mesmo. Ele pode suportar ouvir os outros sendo louvados, honrados, e ele não. E é isso que muitas vezes acontecemos. Quando fazemos alguma coisa, queremos que os outros... Imagine você ou eu, faz alguma coisa e o seu irmão é quem recebe os elogios. Como eu e você ficamos? Incomodados com isso? Não, fui eu quem fiz e não ele. O humilde não. Ele deixa os outros receber o elogio, ele deixa o próximo receber o louvor. E ele fica ali oculto, secreto. O humilde é como Paulo, que diz que nada sou. De todos os exemplos, irmãos, bíblicos, o maior de humildade, sem dúvida, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós não lemos que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O quê? Que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de quê, irmãos? De servo. E sendo obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Você quer um outro exemplo de humildade? Dentre muitos do Senhor Jesus Cristo, quando lá em João 13, está lá os seus discípulos, ele pega uma toalha, cinge-se com a toalha, pega uma bacia e passa, irmãos, a lavar os pés dos seus discípulos. Irmãos, essa função, esse ofício, vamos assim dizer, de lavar pés, era o pior da época. Vamos botar como emprego, era o pior da época. Jesus pega e passa a lavar os pés dos seus discípulos. A prova diz que Pedro fica escandalizado. E tem mais, irmãos. Jesus pega uma bacia e uma toalha para lavar os pés e enxugar os pés do seu inimigo, chamado Judas Iscariotes. Isso é ser humilde, irmãos. Jesus serviu ao próximo. Jesus lava os pés do próximo.
Outro exemplo de humildade é Abraão, que deu a Ló a primeira escolha quando eles se separaram. Abraão disse que ele escolheu um ou outro, e Ló escolhe para os olhos dele o melhor, e Abraão fica, vamos dizer assim, com o pior. Isso é ser humilde. A Bíblia diz que Moisés era um homem muito humilde, o mais humilde de todos. João Batista reconhecia, irmãos, que era indigno de desatar as sandálias de Jesus. Isso é ser humilde. O coletor de impostos, como eu falei, ele era humilde. Ele reconhecia que ele era pecador. Humildade é isso, irmãos, é quando reconhecemos que somos pecadores. Eu gosto do que Lutero disse. Meu nome é pecador, meu sobrenome pecador. O apóstolo Paulo foi um exemplo também de humildade no Novo Testamento. Ele disse aos presbíteros de Éfeso, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações. Irmãos, mas graças a Deus, a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo, irmãos, diz que dos santos, ele era o menor. Dos apóstolos, veja o que é ser humilde. No início da fé, ele diz, olha, dos santos, sou o menor. Aí ele vai progredindo na fé. Ele diz, olha, dos apóstolos, sou o menor. Aí ele vai progredindo mais na fé. E já lá, a Timóteo, já no fim da sua vida, ele diz que dos pecadores ele era o maior. Isso é ser humilde. Como? Ele reconheceu que ele era pecador. Por fim, em nenhum outro lugar a humanidade foi tão cultivada, a humildade foi tão cultivada como no Getsemane e no Calvário. Quando o orgulho, irmãos, ameaçar você, considere o contraste entre o homem orgulhoso e o seu Salvador, Jesus Cristo. Disse ele, concluo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Agora cabe a cada um de nós, o que você e eu queremos ter, um coração cheio de orgulho, um coração cheio de humildade. Eu sei que é duro, permita-me também lhes dizer o que você e eu queremos parecer com Cristo, com as nossas atitudes de humildade, ou com um coração cheio de orgulho, parecer com a atitude de um demônio. Que Deus nos livre e nos guarde de vivermos com os nossos corações cheios de orgulho, mas cheios de humildade. Amém? Vamos orar? Deus, Pai bendito e amado, reconhecemos, ó Deus, que somos pecadores. Quem somos nós, ó Deus, para querermos nos gloriar sobre as demais pessoas? Se o que temos, ó Pai, parte do próprio Senhor, se somos teus filhos, ó Pai, é porque não existe nenhum mérito em nós. Não é porque somos boas pessoas, ó Pai. Foi porque aprove ao Senhor mesmo nos escolher na eternidade passada para sermos teus filhos. E através da obra do teu Filho amado Jesus Cristo, fomos reconciliados contigo. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados. Principalmente, ó Pai, este pecado do orgulho, que muitas vezes vem à nossa mente mostrando que somos alguma coisa. Uma coisa eu sei, ó Pai, que nada somos, ó Deus. Teu Filho Jesus Cristo é que merece todo o mérito, ó Pai. Tudo que somos, tudo que temos, ó Pai, está na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a reconhecer que nada somos. Ajuda-nos a reconhecer, ó Pai, que Teu Filho é tudo para nós. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos curvados diante de Ti e também curvados diante do próximo. O que para muitos, ó Deus, é vergonhoso, mas a Tua palavra diz que devemos ter um coração cheio de humildade. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos para a Tua própria glória. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos para glorificar o Teu santo nome e que venhamos ser parecidos com Teu Filho Jesus Cristo, que veio a lavar os pés. Diz Ele, ó Pai, o Teu Filho Jesus, que não veio para ser servido, não veio para servir, não veio para ser servido, mas para servir, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a servirmos a Ti e também servirmos ao próximo.
Rogamos todas essas bênçãos, ó Pai, confiantes não em nossos méritos, confiantes não em alguma coisa que venhamos fazer, mas confiantes na obra e na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo. Queremos viver, ó Pai, para a Tua glória. Queremos viver, ó Pai, para agradá-lo em tudo, em nossos pensamentos, em nossas ações, em nossas palavras, em nossos sentimentos, em nossas afeições e em toda inclinação do nosso coração, que o Senhor seja glorificado. Rogamos tudo isso, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Até a noite, se Deus permitir. Vamos abrir a palavra do nosso Deus, o nosso inário, e convidar os irmãos a louvarmos ao Senhor com o hino 299. Esse é um hino que deve ser cantado por nós como nossa oração na presença do nosso Deus. E assim rogamos a Deus que nos conceda humildade para reconhecer que, como povo dele, precisamos sempre pedir renovação. Hino 299. Aos irmãos que puderem ficar em pé, louvemos ao Senhor com este hino. Que a graça irresistível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus Pai, Criador de todas as coisas, as orientações, as consolações do Santo Espírito, sempre estejam conosco, Israel do Senhor. Amém, 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 Senhor. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar. Nós agradecemos ao Senhor por mais este culto. Agradecemos a Deus pelo nosso irmão, seminarista César. Que Deus continue fortalecendo o irmão, a família. A esposa está presente aqui. Também nós agradecemos a presença. Perdão o nome que eu... Cristiano. Que Deus esteja abençoando também a irmã. E a todos aqueles que estão conosco, Deus continue abençoando cada um e que tenhamos um restante de dia na presença do nosso grandioso Deus. Deus nos guarde pelo seu poder, pelo seu amor, esteja sempre ao vosso lado. Eu estava esquecendo. Nossas atividades presenciais semanais, elas retomaram. Então, quartas-feiras nós temos o estudo bíblico, sextas-feiras à noite aqui, nossa reunião de oração. Então, pode vir que é seguro, né? E a gente espera estarmos sempre na presença do nosso Deus. Que Deus os guarde pelo seu poder, pelo seu amor, sempre esteja ao vosso lado. Amém.